E aí, beleza, gente? Galera, estamos aqui para mais uma aula de ecologia, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ciclos biogeoquímicos, tá? A gente vai dar uma continuidade no conteúdo que vocês já iniciaram com a professora Isa, de ciclos biogeoquímicos na última aula, tá? Hoje a gente vai dar atenção para dois principais ciclos biogeoquímicos, tá? O ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, tá? Que ele é um pouquinho mais detalhado. Primeiramente, vamos começar aqui pelo ciclo do oxigênio, tá? Vamos pensar então, antes de qualquer coisa, qual a importância do oxigênio para a gente, tá? Então, basicamente, o oxigênio ele pode ser usado no nosso corpo para construção de algumas biomoléculas, de algumas macromoléculas. Como vocês devem ter visto lá na biologia A, na parte de bioquímica, várias moléculas apresentam oxigênio na composição. Tá? Então, por exemplo, os carboidratos, eles são ricos em oxigênio na composição. Alguns lipídios, eu digo alguns porque nem todo lipídio vai apresentar oxigênio e aqueles que têm pouco, mas mesmo assim, esse oxigênio ele veio de algum lugar para estar ali naquela molécula daquele ser vivo. Tá? Os aminoácidos, né, principalmente aqui nesse grupamento carboxila, às vezes no grupamento radical pode ter algum oxigênio, tá? Então constitui essa estrutura, e se esse oxigênio está no aminoácido, uma consequência é que ele vai ser encontrado nas proteínas, né? Porque só retomando, o aminoácido é a base para eu construir uma proteína, certo? É, Também lá nos meus nucleotídeos, que vão constituir o RNA e o meu DNA. Tá? Eu vou ter oxigênio na base nitrogenada, na pentose, seja ela uma ribose ou desoxirribose, e nos grupamentos fosfato que vão fazer parte aqui desse nucleotídeo. Seja um nucleotídeo de um RNA, seja um nucleotídeo de um DNA. Então, primeira função do oxigênio no nosso corpo é constituir algumas das macromoléculas que vão constituir o nosso corpo. Uma segunda importância, e talvez seja a mais principal, né, é fornecer energia. Tá? O oxigênio ele está envolvido em processos que a gente chama de metabolismo energético aeróbico ou respiração celular, tá? Simplificadamente. O que é esse metabolismo energético aeróbico? É um conjunto de reações químicas que o corpo, né, que a nossa célula vai usar para gerar energia a partir de um substrato que é um carboidrato, a glicose. Aqui eu estou colocando a equação simplificada da respiração, em que a gente vai ter uma glicose com 6 mols de oxigênio, originando gás carbônico, água e ATP. Claro, vocês já viram isso aqui de forma muito mais detalhada e viram que existem várias etapas, mas o oxigênio participa lá da última etapa desse processo, que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, né? E lá o oxigênio ele é um aceptor final de elétrons, tá? Nessa cadeia. E no final dessa cadeia transportadora de elétrons, esse oxigênio vai ser incorporado e vai ser transformado em moléculas de água, né? Ou seja, ele vai ser usado para construir essas moléculas de água nesse processo. Tá? Ou seja, o oxigênio ele é importante para movimentar essa maquinaria de produção de energia. Se eu não tenho oxigênio, essa maquinaria que vai acontecer lá na minha mitocôndria vai parar e meu corpo não vai produzir energia. E se eu não tenho energia, nenhum processo vital vai acontecer, certo? Ou seja, o oxigênio é importante principalmente para produção de energia, para produção de ATP dentro do meu corpo, certo? Da onde que vem o oxigênio que está no ambiente? Tá? O oxigênio que está no ambiente, a principal fonte dele é a fotossíntese.
tá? O que é a fotossíntese, tá? Ele é um processo que a gente vai detalhar um pouco melhor quando a gente estudar fisiologia vegetal, mas ele é um processo que basicamente a gente vai, né, a gente não, né, os organismos produtores, os autótrofos, vão produzir matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, principalmente o gás carbônico. Ou seja, esses organismos produtores vão partir de gás carbônico e água na presença de luz, né, a fotossíntese é um processo dependente de luz, para produzir matéria orgânica, aqui eu estou representando por um carboidrato, né, uma glicose, e oxigênio. Da onde que vem esse oxigênio que é liberado durante a fotossíntese? Da quebra dessa molécula de água que está entrando aqui no começo, certo? A água, gente, já no começo da fotossíntese, existe uma reação que a gente chama de fotólise da água. Tá? É uma das etapas iniciais do processo. E nesse processo, a energia luminosa vai ser usada para quebrar uma molécula de água. Tá? Não vou detalhar aqui o porquê disso ocorrer, mas é essa quebra da molécula de água que vai liberar esse oxigênio. E esse oxigênio vai ser liberado pelas plantas, pelos autótrofos, né, seja ele uma planta, uma alga, para a atmosfera. E é esse oxigênio que vai compor cerca de 21% dos gases que compõem aí a nossa atmosfera. Né? Se a gente analisar os gases que compõem a atmosfera, cerca de 21% desses gases são moléculas de oxigênio, tá? Na forma O2. Tranquilo? Então vamos analisar como que acontece esse processo de transmissão desse oxigênio dentro do nosso ecossistema. Tá? Tem aqui um ecossistema bem hipotético para a gente pensar. Então a gente tem aqui um vegetal, né, uma planta ali, uma grama, e um herbívoro, né, uma capivara, para representar esse consumidor, nesse caso de primeira ordem. Tá? O que vai acontecer? A planta ela é autótrofa, ela faz fotossíntese, ou seja, como consequência, ela libera oxigênio, ou seja, é uma consequência da fotossíntese. Só que a fotossíntese ela depende do quê? De uma absorção de gás carbônico. Tá? É meio difícil a gente pensar o ciclo do oxigênio sem associar ele ao ciclo do carbono. Tá? São dois ciclos que se entrelaçam. Né? Não que os outros ciclos também não se entrelacem no ecossistema. Tá? Né? Não existe um ciclo isolado da água acontecendo, um ciclo isolado do cálcio, um ciclo isolado do carbono. Todos eles acontecem simultaneamente. Mas a gente consegue ver uma interseção muito forte entre o ciclo do carbono e do oxigênio. Tá? Principalmente porque dois processos vão ser comuns a esses dois ciclos, né? Que são a fotossíntese e o processo de respiração. Tá? O processo de respiração vai fazer o quê? Com que tanto esse consumidor, né, nesse caso aqui a capivara, consuma o oxigênio que foi liberado pela planta, e ao fazer isso, ela vai liberar CO2 como um subproduto, quanto que as plantas e os outros autótrofos do ambiente absorvam esse oxigênio e liberem CO2. Planta faz fotossíntese e respira. Ou seja, a planta ela vai ter tanto uma liberação de oxigênio quanto uma absorção de oxigênio para respirar. Em taxas diferentes, óbvio, mas ela vai ter simultaneamente liberação e absorção de oxigênio. Tá? Ou seja, esses dois processos, fotossíntese e respiração, estão se articulando aqui, fazendo esse ponto de articulação entre o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Tá? Se vocês lembrarem, esses dois elementos aqui, fotossíntese e respiração, são comuns ao ciclo do carbono. Certo? O que vai acontecer agora? Esse oxigênio que foi absorvido pela capivara aqui, ou pela planta, agora vai fazer parte do corpo desses organismos, certo? Vai ser incorporado nas moléculas de carboidrato, de lipídio, de proteína, de DNA, RNA, como eu mostrei antes. Então, esse oxigênio que estava no ambiente,
a partir do processo de respiração, vai ser incorporado ao corpo deles. E nas relações alimentares, nas relações tróficas, o oxigênio que compõe o corpo dessa planta vai passar para o corpo dessa capivara, certo? Por quê? Porque as moléculas que estavam no corpo da planta vão passar para o corpo da capivara quando ela se alimenta. E com essa transferência de matéria e energia, a gente vai ter o oxigênio que estava na matéria orgânica sendo transferido para a capivara. E aqui eu poderia continuar essa teia. Não continuei, mas poderia. Colocava aqui um consumidor secundário, o oxigênio que foi absorvido por esse consumidor primário passaria ao consumidor secundário, e assim por diante. Tá? Quando esses dois organismos aqui que eu representei morrerem, o que vai acontecer? Um processo que a gente chama de decomposição. Nessa decomposição, o que vai acontecer? A matéria orgânica que está acumulada no corpo do produtor e que está acumulada no corpo desse consumidor primário, que é a capivara, vai ser degradada. Vai ser degradada em unidades menores, né, por bactérias, por fungos, tá, que são os principais organismos decompositores, e vai ser devolvida para o ambiente. Tá? Ou seja, essa decomposição devolve um pouco o oxigênio para o ambiente. Claro, ele não é a principal forma de devolver o oxigênio para o ambiente. Tá? A principal forma de devolver oxigênio para o ambiente é através da respiração, da fotossíntese. Né? A fotossíntese é que vai liberar a maior quantidade de oxigênio para o ambiente. Certo? Mas tenham em vista que a decomposição também contribui. Talvez numa taxa menor, mas ela também contribui aqui para devolver esse oxigênio para o ambiente. Lembrem, decomposição é um ponto que une todos os ciclos biogeoquímicos. Todos os ciclos, em algum momento, vão confluir para a decomposição, eles vão chegar na decomposição, porque ela é o processo fundamental para movimentar esses ciclos biogeoquímicos. Certo? Galera, vocês já devem ter ouvido falar, né? É algo que às vezes até tá até na nossa boca aí de coloquialmente, né? A gente ouve falar, fala isso, que a Amazônia é o pulmão do mundo. E o que a gente quer dizer com essa frase? Que a Amazônia, né, enquanto uma floresta de grande extensão, uma floresta densa, ela libera muito oxigênio, porque as plantas que estão lá fazem fotossíntese. Realmente, a Amazônia, ela as plantas da Amazônia fazem muita fotossíntese e liberam muito oxigênio. Só que a gente está se equivocando dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por quê? Porque, na verdade, se a gente for fazer essa analogia, o oceano seria o pulmão do mundo. Por quê? Porque no oceano a gente tem organismos fotossintetizantes que compõem o plâncton. O plâncton, gente, eles têm uma maior produtividade líquida do que as florestas. Por que eles vão ter uma maior produtividade líquida em relação à floresta? Porque eles têm uma menor biomassa, certo? O que é a produtividade líquida? Só para a gente retomar aqui esse conceito. É a produtividade bruta, ou seja, tudo que foi produzido pela fotossíntese, menos tudo que foi gasto para um organismo se manter vivo. Ou seja, se esse organismo respirou, ele gastou matéria orgânica que ele produziu lá na produtividade bruta dele. Se ele cresceu, ou seja, acumulou biomassa, ele gastou. Ou seja, árvores têm muita biomassa, ou seja, elas podem produzir muito, mas elas gastam muito para sobreviver. Já o plâncton, né, o fitoplâncton, ele produz muito e gasta pouco para sobreviver. Ou seja, o oceano tem uma produtividade líquida muito maior do que uma floresta. Como consequência, eles fazem muito mais fotossíntese proporcionalmente e liberam mais oxigênio para a atmosfera. Além disso, se eu comparar a área de superfície no planeta Terra coberto por água e por vegetações, né, podemos pensar em qualquer vegetação, não só se restringir à floresta amazônica, pensar todas as vegetações do planeta, a área coberta de água
de oceano, de rios, de lagos, lagoas, enfim, é muito maior, certo? Ou seja, proporcionalmente existe muito mais área de água onde acontece fotossíntese por meio do fitoplâncton, desses elementos do fitoplâncton aqui, essas algas, as cianobactérias, do que na floresta. Ou seja, o mais lógico para a gente dizer seria que o oceano é o pulmão do mundo e não a Amazônia, certo? Claro, isso aqui não diminui a importância da Amazônia, não é para tomar isso como uma fala para falar, então já que a Amazônia não é o pulmão do mundo, vamos derrubar tudo. Não, ela tem suas importâncias, certo? Mas em relação à produção de oxigênio, o oceano supera qualquer floresta, certo? Vamos agora, então, gente, ao ciclo do nitrogênio, tá? Então vamos ver primeiro para que serve o nitrogênio no nosso corpo, tá? Nitrogênio ele vai participar da constituição de dois grupos de moléculas principais, os aminoácidos e os nucleotídeos, né? Nos aminoácidos, a gente tem esse grupamento que é o grupamento amina. Esse grupamento amina tem um nitrogênio ligado a dois hidrogênios, tá? Isso todo aminoácido tem. Só que, se vocês lembrarem, é parte do esqueleto do aminoácido, tá? Ou seja, aminoácidos têm alta quantidade de nitrogênio. E se eu pensar que proteínas são formadas de aminoácidos, consequentemente as proteínas vão ter um alto teor de nitrogênio, certo? Uma outra molécula que também tem nitrogênio são os nucleotídeos. Se eu lembrar, um nucleotídeo ele é formado do quê? Uma base nitrogenada ligada a uma pentose e a 3 grupos fosfato, certo? Ou seja, como ele tem uma base nitrogenada, ele tem nitrogênio na composição. Então, basicamente, o nitrogênio ele vai ser acumulado no nosso corpo nas moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos, seja RNA, seja DNA, certo? E quais que são as principais fontes de nitrogênio no ambiente? Bom, uma primeira fonte é a atmosfera, tá? Na atmosfera a gente tem muito nitrogênio gasoso. Cerca de 78% do ar que a gente respira é nitrogênio na forma de nitrogênio gasoso, gás N2, tá? Além disso, a gente libera, e aqui eu estou falando principalmente os animais, né, os animais como um todo, né, todos os grupos animais, eles vão liberar para o ambiente, seja um ambiente terrestre ou ambiente aquático, excreções. O que são excreções? São produtos tóxicos do metabolismo que têm que ser eliminados. E essas excreções, né, são excretas que geralmente são nitrogenadas. As principais excretas nitrogenadas são amônia, ureia e ácido úrico. Ou seja, quando a gente excreta, a gente está liberando amônia, ureia e ácido úrico que tem nitrogênio na composição para o ambiente. Ou seja, a gente está devolvendo para o ambiente nitrogênio, certo? Um outro processo que vai fazer com que o nitrogênio retorne para o ambiente é a decomposição. Tá? A decomposição também é uma fonte de nitrogênio para o ambiente, porque por meio dela a matéria que está presa nas proteínas e nos ácidos nucleicos de um organismo que morreu vai voltar para o ambiente, certo? Então vamos entender um pouquinho aqui esse ciclo do nitrogênio, tá? Então a gente tem aqui, né, um panorama, a gente tem aqui a nossa atmosfera em branco, o solo aqui em marrom, numa plantinha aqui vivendo feliz e o gás nitrogênio aqui representado, certo? O nitrogênio, eu falei que cerca de 78% do ar é nitrogênio. Só que os animais respirando não absorvem nitrogênio. A planta respirando não absorve nitrogênio gasoso de forma direta. Então a gente vai precisar o quê? Converter o nitrogênio em uma molécula que a gente consiga absorver. Como que vai acontecer esse processo de conversão? Primeira conversão que vai acontecer é a conversão do nitrogênio gasoso em amônia. Só que essa conversão não vai acontecer de forma espontânea, tá? Lá no solo, a gente tem vários espaços, e esses espaços são repletos, dentre outras coisas, por ar.
E esse ar tem muito nitrogênio. Então, o que vai acontecer nesses espaços, nesses poros que eu tenho no ar, no solo? É que eu tenho ar no solo. Eu vou ter um fenômeno que eu chamo de fixação biológica do nitrogênio. O que é essa fixação biológica do nitrogênio? É quando algumas bactérias quimiosintetizantes vão transformar o nitrogênio gasoso em amônia. Elas vão fazer isso para obter energia para elas, só que elas vão liberar essa amônia para o ambiente, certo? Essas bactérias que fazem a fixação biológica as principais são de dois gêneros, Rhizobium e Azospirillum. Tá? Esses dois gêneros são as principais bactérias fixadoras de nitrogênio. Só que a planta não consegue absorver amônia. Então, o que vai acontecer? Uma próxima etapa de conversão, em que a amônia vai ser convertida a nitrito. Esse processo de conversão de amônia a nitrito se chama nitrosação. E ela não acontece de forma espontânea, ela vai acontecer pela ação de algumas bactérias, principalmente os gêneros Nicrosomonas e Nicrosococcus, tá? Que são bactérias que estão lá no solo e que vão fazer essa conversão de amônia para nitrito. Só que a planta também não consegue absorver nitrito pela raiz. Então, o que vai acontecer? Esse nitrito vai ser convertido a nitrato. De novo, não vai ser um processo espontâneo. Ele vai acontecer pela ação de bactérias do gênero Nitrobacter. Então, esse processo aqui que as Nitrobacter vão fazer se chama nitração. Gente, vocês podem chamar o conjunto de nitrosação mais nitração de nitrificação. Então, a nitrificação é a conversão da amônia em nitrato. Só que essa nitrificação ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a nitrosação e a segunda etapa é a nitração. Certo? Agora, esse nitrato pode ser absorvido pela planta, porque a planta vai conseguir absorver esse nitrato sem se intoxicar. Quando a planta absorveu esse nitrato, o que vai acontecer? Ele vai ser usado para construir aminoácidos, construir nucleotídeos e vai fazer parte agora das proteínas e ácidos nucleicos do corpo dessa planta. E além desse processo, gente, né, aqui de obtenção do nitrato que a gente viu de forma biológica, a gente pode ter um segundo processo de fixação de nitrogênio, que é uma fixação que a gente chama de atmosférica. Claro, ele acontece numa frequência um pouco menor, mas como que ocorre? Quando a gente tem descargas elétricas na atmosfera, isso pode promover algumas mudanças na configuração química das moléculas de nitrogênio gasoso. Isso vai fazer com que esse nitrogênio gasoso se transforme em nitrato. E esse nitrato vai precipitar com a chuva, fazendo com que isso aumente a quantidade de nitrato aqui para o solo. E esse nitrato poderá ser absorvido pela planta. Então, a principal forma de entrada do nitrogênio no corpo da planta é pela fixação biológica, que vai passar pela fixação, nitrosação e nitração. Mas também pode ter uma fixação atmosférica antes dessa absorção pela planta. Depois que essa absorção aconteceu, gente, o que vai acontecer? Essa planta pode ser usada como alimento para algum organismo, para algum animal, né, que eu estou representando com essa lagarta. Essa lagarta ela vai estar o quê? Comendo o nitrogênio que a planta absorveu. Ou seja, aquela lagarta está absorvendo o nitrogênio que a planta absorveu. E é assim que o nitrogênio entra no corpo dos animais, de todos os consumidores, somente por vias de interações tróficas, de alimentação. A gente não consegue absorver direto do solo nem o nitrato, nem o nitrito, nem a amônia. A gente não consegue absorver pela respiração pulmonar o nitrogênio gasoso. A gente tem que absorver o nitrogênio pela alimentação. Certo? E quando a gente absorve esse nitrogênio pela alimentação, a gente vai ter
resíduos do nosso corpo, como eu falei, que são as excretas nitrogenadas, e essas excretas vão ser eliminadas do meu corpo. Dependendo do tipo de animal, essa excreta vai ser liberada na forma de amônia, ureia ou ácido úrico, certo? O processo de decomposição ele também é super importante aqui, porque quando um animal, né, um consumidor morre, ou a própria planta que absorveu o nitrogênio do solo morre, esse nitrogênio retorna para o ambiente na forma de amônia. Tá? Ou seja, toda aquela proteína, todo aquele nucleotídeo, aquele ácido nucleico que foi formado no corpo da planta e do consumidor, vão retornar para o ambiente na forma de amônia. E essa amônia pode passar de novo por uma nitração, até ser absorvido por uma outra planta, certo? Existe um fenômeno também que a gente chama de desnitrificação. O que é esse fenômeno da desnitrificação? É quando o nitrato ele vai ser transformado em N2 gasoso e vai retornar aí para a atmosfera, tá? Não é um processo espontâneo. Isso vai depender aí de várias bactérias que vão participar aí desse processo. Dentre elas, as bactérias pseudomonas, tá? Não são as únicas, mas são as mais importantes aqui, tá? Então, essa desnitrificação é quando o nitrato retorna para a atmosfera na forma de gás N2, certo? E com isso a gente fecha o ciclo, porque esse nitrogênio pode ser fixado, seja de forma atmosférica ou biológica de novo e entrar nesse ciclo novamente. Beleza? Gente, queria trazer aqui uma situação para vocês em que a gente pode olhar um pouco mais a fundo essa questão da importância do ciclo do nitrogênio, que é o caso da rotação de cultura, tá? Em alguns cultivos, né, principalmente cultivos extensivos, né, de gramíneas, né, então arroz, aveia, cevada, milho, trigo, esses cultivos, eles removem muito nitrogênio do solo. Essas plantas são plantas que absorvem muito nitrogênio, e isso vai gerar uma certa infertilidade no solo. O que eu vou ter que fazer a partir do momento que eu gerei uma infertilidade no solo? Eu vou ter que usar algum adubo, vou ter que usar um fertilizante químico. Só que esses fertilizantes químicos podem gerar problemas ambientais, tá? A gente vai falar mais desses problemas lá para frente, tá? Por exemplo, a eutrofização, um deles, né? Então, esses fertilizantes podem trazer problemas. Então, uma alternativa para não usar tanto fertilizante é a rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? Eu vou usar plantas que fixam nitrogênio alternadamente com plantas que sequestram nitrogênio do solo. Então, se num ciclo de produção eu plantei uma planta que sequestrava muito nitrogênio, no próximo ciclo eu vou plantar plantas que fixam nitrogênio no solo. E as principais plantas que vão fixar nitrogênio no solo são as leguminosas, tá? Por exemplo, feijão, soja, ervilha, enfim, várias pastagens também são leguminosas que podem ser usadas, certo? Então, essas plantas, elas têm na raiz delas bactérias do gênero Rhizobium que moram dentro das raízes. E essas bactérias vão fazer a fixação do nitrogênio. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma foto de uma raiz de uma leguminosa. E essas bolinhas aqui que parecem, sei lá, tumores na planta, na verdade são nódulos repletos de bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias vão fazer o quê? Vão pegar o nitrogênio que está no ar, nos espaços ali, nos poros do solo, e vão converter esse nitrogênio em amônia. Essa amônia, dentro do corpo da bactéria, aqui dentro desse nódulo, vai ser convertida a amonio, esse íon aqui. Esse íon é tóxico para essas bactérias Rhizobium. Então, o que as bactérias vão fazer? Elas vão transferir esse amônio para a célula da raiz da planta, e as células das raízes da planta vão transformar esse amônio em
aminoácidos, principalmente os aminoácidos glutamina e glutamato, tá? Então, a partir desse momento, aquele nitrogênio que a bactéria fixou entrou no corpo da planta na forma de aminoácidos. O excedente disso pode ser devolvido para o solo. Então, essa rotação de cultura é uma alternativa para a gente evitar de usar tanto fertilizante químico. Então, usa-se plantar uma lavoura de por exemplo, milho, soja. Milho, soja. Por que se alterna? Para que você, depois de plantar o milho, que sequestrou muito nitrogênio, você repõe esse nitrogênio no solo por meio de uma fixação natural, biológica. E depois esse nitrogênio está no solo, você pode voltar a plantar milho, que o solo já vai estar fértil, certo? Claro que existem vários outros problemas associados aí às monoculturas, mas pensando nessa questão de fertilidade do solo, a rotação de cultura é uma das técnicas que pode melhorar esse panorama. Certo, gente? Galera, então era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre o ciclo do oxigênio e do nitrogênio. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e até nossa próxima aula. Até mais, gente.